E para quem não sabia também, um aficionado por automóveis. Seja muito bem-vindo, o Antônio Assunção Olim. Tudo certo? Tudo certo, João. Tudo Prazer certo. estar aqui. É a coisa que eu gosto de falar, é automóvel e bandidagem e polícia. Então tamo junto. É isso mesmo, é isso mesmo. Ô, Olim, a gente já bateu um papo aqui antes, você já contou algumas histórias. Eu quero saber uma coisa. Quando começou o seu desejo assim por carro de moleque? Foi seu pai, a sua família tinha alguma coisa? Como é que era o Toninho? O Toninho ganhou primeiro um Fuscão 1500, ano 72, que era do meu tio, passou meu pai me deu. E eu tive um Fuscão. E o meu carro, depois que foi um carro que meu pai me deu, um Passat TS na época 79, que poucos tinham. Eu ganhei um de presente, um branco, que eu queria preto. Farolzinho redondo. O meu não era o redondo, o 78 era os redondinhos. 79 já era quadrado, o banco já era inteiriço. Era o TS, que era o carro da moda, que vinha com contagia no meio, que todo mundo ficava louco. E os 3 reloginhos embaixo. Mas a sua família, antes de você ter carro... Sempre foram donos de bar e restaurantes. Nada de... Foi comerciantes. Padaria, português, né? Entendeu? Boa. Português. Meu pai tinha uns Impalão. Sim, gostava dos carros assim na época. Não é que é antigo, e Fusca. Que era na época que podia ter. Na época de 70, 71, 68... E eu tive um Passat TS 79, que foi o carro 0 km que eu ganhei de presente. Nossa, e eu lembro porque minha família é do Pari também, portuguesada, e até 73 podia importar, né? Depois o Geisel de 73 em diante brecou a importação. Mas eram poucas pessoas que podiam ter, né? Sim. Nós não era carro nacional, era Fusca Brasília, Variant, a minha família tinha. Era Variant, Fusca Brasília... E os Passat, e meu tio gostava de Maverick, ele tinha os Maverick 6 cilindros. Mas a minha família era essa. Meu pai tinha uns Impalão antigos que ele gostava. E aí você nutriu esse desejo por carro, mas aí, hoje em dia, você vai mais pro lado dos Dodge. O Audi, eu vou te contar como é que eu entrei no primeiro Audi. Não, tô falando dos Dodge primeiro. Dos Dodge? Então, desculpa. Os Dodge, eu gosto de carro antigo, eu tenho lá uns quase 15 anos, um Landau. Porque eu queria um Landau, porque um pai do amigo meu tinha um Landau e eu viajava no Landau dele. Na verdade, ele não tinha um Landau, ele tinha um LTD, que era um pouquinho menos sofisticado que o Landau. Aí um amigo meu, um policial, falou, tem um carro desse, lá na Padre José da Nóbrega, ali no Jardins, parado na garagem, e tá lá jogado, esse carro tá lá um tempão, esse carro tá mais de 17 anos parado lá. Aí eu fui, levantei, fui falar com o dono, o pai dele tinha dado de presente para ele, foi morar na Espanha, faleceu e o carro ficou para ele. O pai e a mãe que usavam o carro. O carro estava parado, cheio de batida, porque ele encostou na parede, então cheio de batida de porta que ele abria o carro dele. Não tinha nem gasolina para sair. Fiz uma proposta, comprei o carro na época. Quando eu comprei, na hora de sair, falou, não vou vender mais. Falei, maluco, você tá ficando louco, né? Tô com a guincha aí fora, você não me vender esse carro, vou dar um tiro no seu pé, falei para ele. Eu era delegado, né? Aí ele falou, não, aí manual, chave reserva, não. Tirei o carro, dei um talento nesse carro, esse carro tem até hoje. Acho que é um dos Landais mais novos de São Paulo. E o Landau conservadinho lindo, né, cara? Ele é o último modelo, né? Então, 83 é o último, meu 80. Mas ele já é com ar-condicionado no painel, conforto. Aí o que eu fiz? Trocar pneu, muito tempo parado, carga no ar-condicionado e trocar troquei amortecedor, coloquei tudo novo. E os pivôs de roda, né? Porque fica... Não, o carro você dá na partida e andar com ele é igual um carro normal. E confortável, um caminhão, né? Um sofá, né? Um sofá, isso aí. Parece que você tá num colchão d'água. Um sofá. Tanto é que tinha muito acidente, eu andei lendo na época, que as pessoas, os motoristas dormiam no volante por ser tão macio. E aquela direção. Nossa. Entendeu? Então o cara dormia e batia o carro. Então eu tenho essa paixão por esse carro. E tem Dojão também, né? Esse Dojão foi agora há pouco tempo. A Bruna me mandou. Obrigado. Vermelho. É vermelho ou laranja? Ele é vermelho. É vermelho. Achou esse carro, aí a minha filha é advogada, tem um escritório, falou, eu quero te dar de presente esse carro. E um amigo meu que achou, e falou com ela, e ela foi e pegou esse carro para mim. Aí eu peguei, o que eu fiz? Como o carro, antigamente esse carro gastava muito, o cara que tinha ele tirou o ar-condicionado, deixou o local, mas tirou. Aí eu mandei colocar ar-condicionado original, fiz aquele painel todo de jacarandá original, troquei os pneus que estavam feios, mesma coisa que eu fiz com o Landau. Onde você anda com esse carro, chama mais atenção que o Ferrari. É impressionante, o Charger RT, ele é 74, ele é muito mais valorizado do que o Landau. Sim, muito porque o Landau tem muito mais, né? E também porque... Mas o Landau é muito mais carro que o Charger, viu? Sim, pode ficar bravo, é só o motor. Ele faz um barulho, pula, e o meu é manual, né? O outro é automático, né? O Landauzão.
O Charger é manual? Manual. Que delícia, hein? 74 manual, mas todo inteiro, irmão. Você sentar nele, todinho inteiro, aquele motorzão. O rádio original AM, aí eu coloquei um sisteminha, ele funciona FM, mas ele tá todinho o painel original. Todinho original, não tem nada que não é original lá. Não, e o pessoal olha, não é com aquele olhar de ostentação, né? É admiração, né? Admiração. É outra parada. Bate palmas. É outra pegada. E o Dodge também é o seguinte, anos 80, ninguém dava mais bola, né? Falava assim, é carro de malaco, né? Era carro eu aprendi a dirigir num Dart, na época, sei lá, 72, 70 e pouco, 70, pai do amigo amigo do meu pai. Então era um verde. Eu aprendi a andar com o câmbio era na mão. Sim. E era embreagem também. Eu aprendi a dirigir também não num Dodge e num Fusca. Então por isso que eu tenho uma paixão pelo Dodge e acabei achando o RT, que era o carro que, né, pra achar um RT hoje, você não acha. Eu não acho. E quem tem, 400 irmão, pau. pede, Inteirão. absurdo. Mas você dirigia em 70, você tinha 13 anos, pô. É só você fazer conta. Eu comecei a aprender a dirigir com 14. Com 16 anos, eu tinha um Fusca. Meu pai me deu um Fusca 72, eu tinha 16 anos. Fui preso umas 10 vezes pela Rota na época. Lembra a Rota 66, aquela época? Perigo, hein? O livro do é Caco Barcelos. Livro do Caco Barcelos, mas eu li. Pararam várias vezes, aí ia pro distrito, levava meu pai lá. Eu comecei a andar com carro com 16 anos. Eu morava em Higienópolis, 16 anos já dirigia. Com 14 anos já estava dirigindo. Aí aprendi a dirigir com o Dodge Charger. Depois meu pai comprou o Fusca do meu tio, um Fuscão. Eu não era maior, eu era menor, mas eu já tinha o carro. Aí fiquei com 18 anos. Quando eu fiquei um pouco maior, nós compramos o TS para mim, que eu ganhei um Passat TS. Mas como é que era esse enquadro da época? Era só para ver se tinha droga? Era feio, hein? Tomava uns tapas? É que a gente respeitava a polícia. Hoje ninguém respeita. Você descia, primeiro que você ficava branco. Você vê aquela rota com 5 na sua traseira, irmão, não tem cara macho até hoje, você se assusta. Eu, como deputado, como delegado, se eu vejo que sou ele, já abro os vidros, já vou na manha. Porque a enquadrada é padrão deles. É padrão, é profissional. Eram educados, você sendo educado. Mas eu sempre estava com 4, 5 amigos dentro do carro, parava, descia todo mundo, pô, cara, não tem pai. Ia na delegacia, na moral, pai ia lá, depois chegava lá, entregava o carro, não era um crime. Hoje já sobraria pro pai, hoje você tem que, né? Mas na época não, você entregava o carro, você não aprontou nada. É que a Rota via carro lotado de jovem, encosta. E é com um jovem mesmo, né, cara? Depois que eu comecei a ter cabelo branco, a Rota nunca mais me enquadrou. Aí eu paro, já encosto. Na época me pararam uma na Rebouça, pararam uma no Pacaembu e me pararam uma vez na Lapa. 3 vezes me enquadraram. 3 vezes eu estava com um monte de amigo meu. A gente tinha mania de vir comer no Jack in the Box aqui na Pan-Americana. Pan-Americana. Aí subia esse pedaço aqui, sem carta, irmão. Sim, Só eu que dirigia, o resto menor que eu. Cruzava com quem? E outra, eles andavam com aquelas veraneio, tudo apagada. Não, nada aceso. Aí quando via, você já estava em cima deles, cinza, escuro. Aí quando você passava, era de lei, eles vinham mandar encostar. Que mudança, né, meu? Você acha que a mudança foi porque tem muitas divisões da polícia? Não, eu acho que a mudança foi depois da Constituição de 88. Muitos direitos e poucos deveres. Se perdeu toda a força da polícia, a polícia ficou desrespeitada. A juventude hoje não respeita nem professor. Como é que vai respeitar a polícia? Mas, pô, eu fui adolescente / adulto ali no final dos 90, começo dos 2000, a Rota era respeitada pra cacete. Não, a Rota ainda é respeitada. Se não respeitar, o cara dá um cola-brinco em você. Tático também. Entendeu? Mas era o tático, era a Rota o tático. Hoje é o BAEP e hoje é Força Tática. Mas na época era o tático. Eu sei tático tudo. cinza. E era o vermelhinho, era o cinza e tinha a vermelha... O tático era vermelho e preto. A cinza era outra. Agora era do choque, mas a Rota era toda... A Rota é igualzinho. Cinzona. Aquelas veraneizonas. E tudo câmbio aqui na mão, ó, depois que passaram pro câmbio aqui. Eles sempre, a Rota até hoje, os caras têm medo, respeito, porque eles andam em 5. As viaturas chegam... A boina aqui, na sobrancelha. Chegam pesado. E outra, policial da Rota não vem querer contar a história, irmão, que os caras estão acostumados no dia a dia. São respeitadores desde que você respeite eles. Não respeitar, você vai pra delegacia, se você quiser fugir, se você estiver armado, você não vai querer trocar tiro com ele, porque você vai morrer. E é isso aí, eu acho que é isso. O cara tem que saber, para, encostou, encosta, para. Deve, levanta a mão, ninguém vai fazer nada. Agora quer descer com a arma na barriga, quer sair mandando. Na Rota não vai dar para conversar, irmão. O teu amigo que trabalha na Rota, ele me disse que... Falou, viu a Rota? Sabe o que você faz?
você tiver isso filme baixa, que nem você falou. Falei, abre os vidros. E as duas mãos no volante. Não fica com uma mão pra baixo e tal, porque é pior. É bem pior. O enquadro vai ser diferente. E é aquela enquadrada mesmo. É aqui eu aprendi muito quando eu trabalhei no Garra, porque eu também ficava na rua. Eu aprendi muito com a rota, até quando eu me enquadrou nas épocas. A gente faz o mesmo sistema. É aqui numa situação que você fica na linha de não tomar tiro. Essas novas viaturas da polícia, elas são blindadas na frente. A da rota também é vidro, motor e capô. Então, quer dizer, tem uma proteção maior, né? Porque realmente não tinha nada disso, irmão. Ninguém atirava pra trás, né? Agora, o cara for corajoso, troca tiro com a rota.